Bom dia a todos, que bom que você está aqui na casa do Senhor, né? E você também que está aí na sua casa também, né? Mas é interessante que a palavra de Deus é tão clara, né? Que nós temos que ter alegria em estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente estava se preparando aqui, é interessante que como esse pensamento, né, grego, ele ainda não morreu. Nós medimos as pessoas pela quantidade que eles têm de seguidores. Interessante a nossa visão, né? Se a gente analisar bem, quem tem pouco seguidor não fala tão bem quanto tem muita gente que o segue. É interessante isso, né? E como esse pensamento grego, a gente precisa derrubá-lo, né? Precisa derrubá-lo, né? E é interessante quando Jesus chega para os seus discípulos, né? A igreja de Jesus cresceu de uma maneira assustadoramente, em 3 anos, pulou para mais de 70 membros. Jesus chega num momento ali e diz, olha, o negócio é o seguinte, tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso. Dos 70 discípulos, só ficaram, de novo, os 12. Aí Pedro chega e diz, Senhor, para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem palavras, né, de esperança. E como a gente precisa entender tudo isso, né? Não é a quantidade, são sim pessoas que têm compromisso com a obra do Senhor. E isso não são todos, são poucos. A gente vê pelo exemplo de Jesus. Irmão, só lembrando os nossos avisos, para deixar a irmã Eliane com mais tempo, né, para falar aquilo que Deus colocou no coração dela. Quarta-feira eu queria fazer um grande pedido a você. Um grande pedido. Nós temos a nossa live, nosso encontro de oração. E eu queria fazer um pedido às famílias da nossa igreja e às famílias que estão nos assistindo também. Quando as pessoas começarem a colocar seus pedidos de oração ali, que são muitos, e está aumentando essa quantidade também, como o mundo está sedento de uma palavra, você vai anotando também os pedidos. E no final do culto, chame toda a sua família e vá orar pelos pedidos. Porque esse é o nosso objetivo. E graças a Deus, né, como o mundo está tão sedento, nós estamos mais preocupados em levar uma palavra de conforto. Amém? É o pedido do pastor, anote os pedidos, reúna a sua família ali depois, faça o culto doméstico, né? Eu anotei todos os pedidos aqui e eu quero estar orando. Eu queria compartilhar algo com você muito interessante do que aconteceu com a gente essa semana. Nós estávamos precisando trazer uma pessoa de Curitiba para ir até Belo Horizonte, e nós recorremos a muitas igrejas. Muitas igrejas. Eu liguei, olha, tem um rapaz aí na rodoviária, ele está indo para um centro de recuperação, ele precisa de uma passagem, ele precisa de comida, ele precisa de uma roupa, que ele está com muito frio. Irmãos, que decepção. Que decepção. Eu queria trazer, vou até mandar isso para lá, para a primeira igreja batista de Curitiba. Primeira igreja batista. Liguei para todas as igrejas. Para esse pessoal da comunidade aí, que fala tanto, que só adora, que só canta, né? Mas o evangelho não é somente isso, é ação. E os irmãos da primeira igreja batista de Curitiba localizaram esse rapaz na rodoviária de Curitiba, foram lá, levaram mantimento, levaram sapato, perguntaram quanto ele calçava, levaram roupa e ainda pagaram a passagem para ele ir para Belo Horizonte. É interessante isso, isso a gente tem que falar. Precisamos falar isso. No mundo hoje que as pessoas estão muito egoístas, se isolando cada vez mais, como eu tenho dito sempre, o vírus está no ar, não está na minha, não está ninguém, está no ar. Qualquer um de nós pode pegar. E a gente precisa entender isso também. Até essa ignorância a gente tem que tirar de nós, né? Qualquer outro lugar que você vai, você pode pegar isso. Né? No mundo de pessoas assim, mas tem pessoas ainda que vivem o verdadeiro evangelho. Vivem o verdadeiro evangelho. Foram lá e fizeram tudo, pregaram para o rapaz e tudo. Eu liguei depois para a secretária da igreja agradecendo. Né? E a gente vê que a gente precisa voltar ao verdadeiro evangelho. A gente precisa disso. Não é tantas visualizações, não é tanto isso, não é tanto aquilo, né? Jesus pegou 12 e olha onde que o evangelho chegou. Então, cristianismo é amor e ação. Amor e ação. Amor e ação.
Louvamos a Deus, né? Porque alguns membros da nossa igreja entenderam isso quando a gente estava no nosso momento ali, né? De isolamento, né? Que bom por isso. E eu queria pensar com você, eu não vou pensar não, eu só vou ler a Eliane que vai pensar com vocês. Né, Eliane? Salmo de número 31, versículo 23 e 24. Olha como isso tem tudo a ver com o contexto, com a palavra que vai ser ministrada a nós hoje também, a questão da fidelidade com Deus. Depois nós vamos orar pela vida da Eliane. E nos diz o seguinte: amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Versículo 24. Portanto, sejam fortes, corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Só é corajoso, só é forte em aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Aqui está o segredo da vitória. Então nós vamos orar para que Deus abençoe ricamente a vida da Eliane. É você que vai estar nos ouvindo também. Lembrando que hoje à noite estaremos aqui às 19 horas, num culto de adoração ao Senhor. Nós que somos fortes e corajosos, nós temos a proteção de Deus. Amém? Esperar a irmã Eliane chegar para nós orarmos pela vida dela. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, Eliane. Com certeza nós vamos sair daqui diferentes como nós chegamos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Louvamos ao Senhor por todos esses momentos que nós estamos passando. Sabemos que tudo está no controle de Deus. Isso faz parte da nossa história, porque nós já entregamos a nossa história ao Senhor. E sabemos, ó Deus, que o final da nossa história é morarmos juntos com o Senhor. Pai, quem não tem certeza da sua salvação, ó Deus, que ele possa entender tudo isso. Aqueles ainda que estão dentro da igreja, ó Pai, que ainda não entenderam o propósito da salvação no Senhor, ó Deus, que eles possam ter um encontro pessoal com o Senhor. Aqueles que são infiéis, ó Deus, que eles possam entender que nós temos que ser fiéis até a morte. Isso que é o cristianismo, isso que Jesus nos ensinou. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Abençoa a vida da tua serva. Ó Deus, sabemos que o Senhor já falou o coração da Eliane e com certeza, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, o Senhor vai falar com cada um de nós aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eliane, Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigada. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Como é gostoso, né? Estar aqui em comunhão com os irmãos. À noite teremos uma palavra abençoada pelo nosso amado pastor. E eu gostaria, antes de começar a lição, lembrando, eu estou fazendo questão de colocar na visão dos irmãos que estão assistindo online, o Ídolos do Coração, né, da Elise Fitzpatrick, porque uma pessoa que não frequenta a nossa igreja me descobriu e depois ela me mandou um print pelo WhatsApp, fazendo a foto, mostrando o livro e disse, doutora, eu vou começar a seguir esse estudo. Né? Não é nem por estar famosa, mas é para divulgar mesmo a palavra de Deus, né? Porque, ai de mim, ai de mim. Vamos lá. Eu gostaria, antes de começar a lição, ler um salmo que foi do meu devocional, e eu até chorei, porque eu falei, Deus é tremendo mesmo. O Salmo 24, quando eu comecei a ler, falei, nossa, ele veio assim, bem de frente com a lição que nós vamos ter hoje. Salmo 24. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra. E sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Quem?
Olha a resposta. Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Quando eu li no devocional, eu até chorei, porque a nossa lição de hoje, ela vem de encontro com esse salmo. O título que ele colocou no livro é de suma importância, mas eu, pedindo licença para ela, eu mudei o título. Eu coloquei Onde está o seu coração? Romanos, capítulo 7, versículo 12. Vamos ver na nossa versão. Deixa eu só ver aqui se eu consigo, assim a visão fica melhor. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Ela criou uma historinha que eu vou ler e gostaria que os irmãos refletissem. Para mim, a lição, só nessa historinha já resumiria tudo, mas ela ricamente ainda dissecou. Vocês devem abandonar este lugar imediatamente. Imagina Deus falando para alguém assim. Não se preocupe em levar nada consigo. Fujam desta cidade antes que a ira de Deus caia sobre ela. Também a gente pode pensar, né? Fujam dessa igreja, algo assim. Quem eram aqueles estranhos que seu marido protegera durante a noite? E sobre o que eles conversaram? Assim se perguntava a mulher de Ló. Por que deveríamos lhes dar ouvidos? Quem eles pensam que são para nos dizer que a gente deve abandonar o nosso lar? Talvez seja só mais uma brincadeira de mau gosto inventada por Ló. Mas Ló, será que a gente não pode esperar mais um pouquinho? Ela implorou ao marido. Olha só, os noivos das meninas não estão convencidos que nós devemos ir. Por que não esperar para ver o que acontece? Talvez a gente partir não seja realmente necessário. Eu sei que essa cidade tem problemas, mas qual que não tem? Quantas vezes a gente escuta isso? Eu sei que nessa empresa tem problema, mas qual empresa que não tem? Eu sei que em toda família tem problema, mas daí, para que eu vou mudar? Todo mundo tem problema. Tá bom, então eu não mudo, mas muda você da minha família. Aí eu acho que vai ficar redondinho, eu não preciso mudar. Eu sei que essa cidade tem problemas, mas qual não tem? Além disso, você tem autoridade aqui. E quem sabe possa convencer esse povo a mudar seu comportamento. Você tem uma posição de hierarquia. Você aqui dentro desse quintal, dentro dessa seara, você é rei. Para que sair daqui? Pensa bem. Não vamos fazer nada radical, não. Vamos ficar quietinho aqui. Então, ao nascer do sol, algo ainda mais alarmante aconteceu. Os dois estranhos forçaram sua família para fora dos portões da cidade e lhes ordenaram que fugissem. Sumam daqui, eles avisaram. Não olhem para trás, nem fiquem nas redondezas desta cidade. O castigo de Deus está prestes a cair sobre este lugar, mas Ele os protegerá. Corram e lembre-se, nem ao menos olhem para trás. Enquanto Ló, sua mulher e suas filhas fugiam, deixando a sua casa, a mulher de Ló sentiu um peso no coração. Como é que eu posso deixar minha casa tão arrumadinha, meus amigos queridos, minha cidade urbanizada, minha esfera de influência? Nem pude carregar minha louça. E os noivos das minhas filhas? Eu não quero abandonar essa cidade, eu gosto muito dela. Eu já sinto até falta dela. É tão difícil pensar em partir, e além disso, Deus sabe como eu preciso do meu lar, doce lar.
Será que Deus vai poupar a minha casa? O que será que está acontecendo com ela? Ló já estava correndo lá na frente, ele nem vai saber que eu dei uma olhadinha. Eu só preciso olhar mais uma vez para guardá-la de lembrança no meu coração. Só uma recordação. Enquanto a mulher de Ló se virava, ela ficou paralisada pela visão aterradora do fogo sendo despejado do céu sobre a sua cidade e seu lar. Naquele instante, antes que ela pudesse reagir, foi dominada pelos vapores de enxofre, tornando-se uma estátua de sal. A última visão que ela teve do seu mundo querido foi o castigo de Deus sobre ele. Aí a gente para pensar. Quantas vezes Deus nos manda sair daquele local, sair da zona de conforto, porque muitas vezes Ele tem um projeto novo, né, para nós, mas a gente guardando aquele ídolo no nosso coração, que muitas vezes é a cidade, é a casa, né? Essa semana uma pessoa me ligou, o pai dela morreu já tem uns 15, 20 anos, e aí a casa, na herança, ficou bem comum para os 3 filhos. Aí ela, até então, não precisava daquele bem, né? Nessa casa tem a parte residencial em cima, embaixo tem pontos comerciais. Só que o marido dela veio a falecer, o que trazia grandes frutos e administrava financeiramente para ela. E aí ela passou a necessitar daquela cota que é dela de direito. E ela tentou conversar com o irmão, para tentar negociar, para ele comprar a parte dela, ela faria até com desconto, que eu acho, assim, tem um absurdo da maneira que ela estava pensando, mas não, eu preciso tanto de dinheiro que eu faço até com 50% de desconto. Ele só não a ouviu, como ainda disse assim, vende a sua casa é grande demais, vende ela e vai para um apartamento e me deixa aqui, porque eu quero morrer na casa que meu pai me deu. Quer dizer, você faz o que você achar que tem que fazer, mas não vem me incomodar. Porque o ídolo do meu coração é essa casa. E isso a gente tem visto no dia a dia nas nossas vidas. É algo muito interessante. A gente acaba entesourando, né, um lugar ou uma pessoa no lugar de Deus. E aí a gente passa a ser idólatra. E a gente não percebe. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelas bênçãos, mas essas bênçãos não podem se tornar um Deus de letra minúscula na sua vida. Porque aí você vai cair na idolatria. Vamos dar uma olhada em Mateus 6:21. Por isso que eu quis mudar o título da lição ousadamente, pedindo autorização à autora. Olha o que Jesus fala. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o quê? Seu coração. Será que o seu tesouro está na sua casa? Está no seu filho, na sua esposa, no seu esposo? Aonde que está o teu tesouro? Será que você tem seguido aqueles mandamentos que a gente vai começar a trabalhar neles? Né? E Jesus ainda fala em Lucas 17:32. Olha o que Jesus fala em Lucas 17:32. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. Jesus nos traz a lembrança isso daí. Então, nós vamos começar a trabalhar vários tópicos. O primeiro, o principal dos mandamentos. Aí as pessoas falam, não, mas a palavra diz o seguinte, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro, esse é o que a psicologia fala.
Você tem que se amar primeiro para depois amar a outra pessoa. Jesus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, ele aponta primeiro o próximo, depois a gente. Vamos dar uma lida em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Vamos ver o que ele fala? Olha que interessante. Capítulo 10, versículo 12. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, ele manda primeiro o quê? Obedece sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ame a Deus de todo o seu coração. Imagine vocês o tanto que é gostoso a gente levantar e dizer, hoje é o dia do Senhor, é domingo, tem EBD, depois tem o culto, o que será que o pastor vai falar? Que Deus vai falar comigo através do meu pastor? Aí já começa a orar pelo pastor, pastor, usa, Senhor, usa o meu pastor, fala comigo, hoje é dia de eu caminhar contigo, de eu sentir o teu amor, não que eu não vá fazer isso de segunda a sábado, mas hoje é o dia do Senhor. E tem gente que quer ficar em casa, embaixo da coberta, dizendo assim, ó, primeiro, eu tenho que curtir a minha família. Deus, ele vai vir depois. Mas a família é uma bênção que Deus te deu. Então, vamos procurar o dono da bênção, para que mais bênçãos venham até você. O que a gente vê em Tiago, capítulo 1, versículo 25? O Tiago, ele escreve, né? Aquele homem que persevera na lei. O que ele fala? Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Olha, tem uma versão que eu resolvi até transcrever, porque cada passagem, quando eu preparo, eu gosto de ver a versão que a gente usa, eu vejo outras versões. E essa eu fiz questão, que é da Almeida atualizada, ele fala o seguinte: mas daquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Gente, olha que riqueza, que riqueza. Nós temos ali, nesse versículo, nós temos o segredo da felicidade. E qual é? A gente buscar a lei do Senhor e cravar essa lei no nosso coração. Para que cada passo que a gente for dar, a gente, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Senhor, estou falando de acordo com o seu coração, a sua visão? Fala comigo, Senhor. Senhor, é isso que o Senhor espera de mim perante o meu irmão? Se você está com a lei cravada, você vai ser bem-aventurado. E que jeito que eu vou ter essa lei cravada? Vai ser assim, sabe? À noite, quando você for deitar, você fala, Jesus, eu vou ler um versículo aqui. Bem-aventurado, amém, Senhor. O que você gravou aí? E quando você faz o devocional cedo? Irmã, mas eu não tenho tempo. Eu já acordo, eu tenho que tomar café e sair correndo. Acorda meia hora antes.
Se você acorda 4, 5 horas da manhã para trabalhar, você pode acordar 20, 30 minutos antes e dizer: esse período é o meu devocional com Deus. Que jeito que eu vou fazer o devocional? Eu vou ler a palavra. Porque a própria palavra fala que a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Vamos encher o nosso coração da palavra do Senhor. Vamos deixar Deus agir no nosso coração. O segundo tópico que ela fala está em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 a 3. Eu sou o Senhor Deus. Êxodo 20, versículo 2 e versículo 3. Versículo 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Isaías, capítulo 44, versículo 6 e 7. Olha que segredo rico que a gente encontra aqui. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Versículo 7. Quem é semelhante a mim, que se apresente à minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro? Quem é? Somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Isaías, capítulo 57, versículo 15. O que a gente encontra aqui? Que vem reforçar a tese: o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz, que é o nosso Deus: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Oh, gente, quantos testemunhos a gente presencia de irmãos que se converteram, que se renderam aos pés de Jesus, e a gente viu uma obra maravilhosa, porque rasgou o coração e deixou o Senhor realmente habitar naquela vida, buscando a palavra. Cada vez que você lê a palavra, você lê um salmo hoje, ele fala uma coisa, amanhã você vai ler o salmo, ele já fala outra coisa, porque o nosso Deus, ele é vivo e eficaz. Será que a gente tem deixado esse Deus reinar em nossas vidas? O terceiro tópico: ele nos tirou da terra do Egito. Lucas, capítulo 1, versículo 74. Jesus nos lembra, através de Lucas, capítulo 1, versículo 74. Capítulo 1, versículo 74. Deixa eu até conferir aqui, porque no livro está falando Lucas. Tem? Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo. Essa é a promessa quando ele tirou o povo do Egito. Então, amados irmãos, nós fomos resgatados da mão do inimigo, para a gente poder servir ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma. A gente foi liberto de uma terra de ídolos. E, de repente, dentro do nosso arraial, a gente começa a criar ídolos. Qual é o primeiro mandamento? Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O que a gente encontra? É o primeiro mandamento. Não tenha outros deuses além de mim. Engraçado, né? Vamos imaginar os outros mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Os filhos não podem
escolher outros deuses, né? Sem deixar de honrar pai e mãe. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Todos esses mandamentos, eles não conseguem ser cumpridos sem o primeiro. Não terá outros deuses além de mim. A partir do momento que a gente coloca o Senhor reinando no nosso coração, as coisas começam a acontecer. A gente passa a ser bem-aventurado. E é engraçado que eu até escrevi aqui que muitas vezes eu já ouvi isso, se não me falha a memória, em louvor, mas também já ouvi em pregação. Quando a pessoa coloca o Senhor reinando no coração dela, muitas vezes ela não precisa procurar a bênção acha ela. A bênção anda atrás. É muito interessante a gente pensar nisso daí. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, aconteceu assim. Nossa, eu nem imaginava. Eu nunca sonhei, está acontecendo. É algo muito além do que eu pensei, do que eu imaginei que Deus está me dando. O que é isso? A bênção está rodando atrás de você, porque você está sendo o quê? Bem-aventurado. Se você está sendo bem-aventurado, significa o quê? Significa que vocês têm vivido na palavra e buscado ao Senhor. O que a gente tem visto nas igrejas? O uso da lei moral para o cristão. É algo interessante. Vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 23. É uma coisa que me chamou a atenção e que a gente tem visto muito nos dias de hoje. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Aí, sabe o que a gente tem visto nas igrejas? A seguinte fala. Então, né? Eu sou salvo pela graça, não sou? Sim, pela graça. Então, se eu pecar 10, 15, 20 vezes, não vai ter peso sobre a minha vida, porque eu vivo pela graça. Então, a pessoa passa a fazer aquele ciclo de peca, arrepende, e vai. Aí você vai falar com ela, fala, não traz peso no meu coração, não, que eu estou pela graça. Espera aí, você está pela graça, mas quem que está reinando no seu coração? O pecado ou o Senhor Jesus? O que você tem feito para impedir esse pecado? Imagina vocês que essa semana eu recebi uma pessoa no escritório e ela me contou algo que eu fiquei assim indignada. Um pastor, no encontro de casais dentro da igreja dela, disse o seguinte, se vocês estão namorando e estão firmes no namoro, vocês podem morar juntos, porque a união estável, ela é uma lei que dá cobertura, então se dá cobertura é de Deus. Eu falei, espera aí um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Você fez o contrato de união estável? Não, ele falou que nem precisava fazer o contrato, só morar junto, a gente já estava sob a lei. Eu falei para ela, tá bom, então o casamento, né, a lei do casamento foi rasgada para ele. Porque quando você for preencher qualquer documento, vai perguntar para você, você é casado, solteiro ou viúvo? Se você vive em união estável, você é solteiro ou divorciado, mas você não é união sextavado, união estavado, sei lá o que vocês querem usar de expressão, falei para ela. Isso não tem base bíblica. E ela falou, e não foi só eu, não. Porque aí ela foi morar com esse rapaz, e aí chegou a um ponto que houve agressão física, chegaram as vias de fato, hoje está com medida protetiva, já na segunda medida protetiva. Ué, mas de onde que saiu falando que era algo de Deus? Isso é normal? É padrão? É aquilo que Deus reservou para nós?
É muito sério, gente. Ai daquele que fizer a obra relaxadamente. É sério. Falei para ela, eu fiz 3 pós-graduação de Direito de Família. E o último, por incrível que pareça, o tópico inicial do mestre foi: união estável é igual a casamento? E aí ele veio explicando legalmente que nunca. Quais os vínculos que quebram que a união estável ela não tem embasamento nenhum. E ele não é cristão, não, é doutor na lei. E lá na sala de aula tinha uma senhora que viveu a vida inteira em união estável e ela ficou indignada, quis bater de frente, quis provar que era ao contrário. E ele disse: você pode chorar, minha filha, sapatear, mas a realidade dos fatos da lei é essa. Você pode viver uma união estável com comunhão universal de bens? Não. Se você for casar, você tem essa opção. E ali foi. Você pode herdar uma herança se você viver numa união estável? Não. Então, é muito importante a gente estar atento no que a Bíblia, a palavra fala. E não seguir essas pessoas que vivem, eu vivo pela graça, Jesus é a graça, então não preciso ir na igreja, eu não preciso preocupar com pecado, tudo pode, tudo vale. Não. Você está afrontando a palavra de Deus. Sinto muito te dizer, mas essa é a nossa realidade. Tiago, capítulo 2, versículo 10, fala o quê? Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Por isso que a misericórdia do Senhor nos renova a cada manhã. Somos falhos, somos. Mas se você, um dia, tiver a capacidade de parar e sentar e escrever 2 palavras, sede perfeitos, e buscar passagens bíblicas com essas palavras, você vai se surpreender. Li um livro maravilhoso que ele fala a respeito disso, sede perfeitos. E eu fiquei encantada, o tanto de passagem bíblica que tem a respeito disso. Então, a lei me ensina quão grata e a gente deve ser com Cristo, porque Ele cumpriu por nós. Ele nos lavou e remiu. Mas nós devemos tentar, no dia a dia, lutar fortemente com o nosso pecado, aquele que está enraizado no nosso coração. E não alimentar, dizendo, eu vivo pela graça. Ok? Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha o que ele fala. Ele entregou sua vida para nos libertar de cada pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. E aí, para completar essa visão, nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, de versículo 10 a 14, que nós vamos ver que a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, é uma dádiva. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais.
Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria. E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Oh, amados irmãos, que a gente possa gravar mesmo essa passagem, né? O sexto é a prova da fé. A gente vai ver em 1 João, capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus. Se a gente conhece a Deus obedecendo os mandamentos, como é que a gente vai obedecer os mandamentos? Conhecendo a palavra, buscando a palavra, lendo a palavra. Ah, irmã, eu tenho dificuldade de entender, eu acho tudo tão complicado. Então, eu vou te fazer um desafio. Esquece a Bíblia inteira, pega só Salmos. Vou fazer um desafio. Você vai começar do Salmo 1, você tem 151 dias, 150 dias. Você leu o primeiro, leu o segundo, só. O ano tem quantos dias? Então, nós vamos ler em meio ano, praticamente meio ano. Quando você terminar Salmo, você vai querer dissecar a Bíblia inteira, porque Deus vai falar contigo. E você vai começar a ter revelações, você vai se surpreender como Deus vai falar com você. E aí, nós vamos ver o dedo de Deus. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Olha o que a gente vai ler. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhes as 2 tábuas de pedras cravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Outra coisa, Ezequiel 36, 26. Olha qual é a promessa. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Quando você começar a ler Salmos, seu coração de pedra vai ser transformado em coração de carne. E você vai sentir o dedo de Deus na sua vida. Outra coisa, Jeremias 31, versículo 33. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí você vai dizer, irmã Eliane, mas você está só no Velho Testamento. Tá bom, vamos para o Novo. Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Vamos ver o que está escrito aí. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora sejam exigidos por lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Tremendo, hein? Vamos ver mais?
Vamos continuar no Novo Testamento? João, capítulo 14, versículo 15. O que a gente encontra? Se vocês me amam, obedecem o quê? Os meus mandamentos. Ainda, João, capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. João, capítulo 23, versículo 24. Nós estamos vendo o Novo Testamento, hein? João, capítulo 23, versículo 24. Achou? Então, está errado aqui no livro, depois eu vou pesquisar. E o 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 3. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betseba com 5 pátios cobertos. Versículo 3. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento de água. Será que a gente tem ficado dessa forma na presença do Senhor? Muitas vezes nós somos mancos, cegos. Será que essa apatia a gente muitas vezes tem jogado aos pés do Senhor? Nós temos visto, para encerrar, vários mandamentos contra a idolatria, que está no Antigo Testamento, né? Mas também a gente encontra no Novo. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Saia daqui, Satanás, disse-lhe Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Depois a gente vai ler só mais 2 para encerrar. Nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram o quê? A farra. Será que a gente tem visto isso hoje? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20. Olha o que a gente aprende, amo Gálatas. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva,
ambições egoístas, dissensões e divisões. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é o quê? Idolatria. E para encerrar, o último versículo, 1 João, capítulo 5, versículo 21. O que a gente encontra? Filhinhos, afastem dos ídolos. Que a gente possa estar orando, buscando ao Senhor, para que Ele realmente fale aos nossos corações, buscando na palavra, diariamente, criar o vício de ler, de estudar a palavra. Olha, Hernandes Dias Lopes, que eu sou seguidora dele, tem vários livros ensinando, olha, você quer aprender sobre Tiago? Eu tenho um livro dissecando Tiago. Daniel, o livro de Daniel. Ele tem vários, né, pastor? Vários. São livros simples de serem lidos e, ao mesmo tempo, ensinam a gente a estudar. Pesquisem a palavra, busquem a palavra. Se apeguem à palavra e deixe Deus agir no teu coração. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa palavra tão rica que o Senhor cravou no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nos lava com o sangue de Jesus, nos perdoa de todo pecado, Senhor. Nos ensina a te buscar, a te amar, a te servir, segundo o teu coração e não o nosso, ó Pai. Fala conosco, Senhor, dá-nos um dia abençoado e fala conosco à noite no culto, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, o senhor tem a palavra. Irmãos, é interessante, né, quando a irmã Eliane estava ministrando a nós, e vem na minha mente, né, por que a gente não tem um templo, uma sede própria? Né? E talvez a igreja, numa época, teve muito recurso aqui, né? Os irmãos que estiveram aqui mais no passado, a igreja teve muito recurso. E por que Deus não nos deu? Quando a gente vê um estudo como esse, a gente vê que havia muito ídolos no coração das pessoas. E Deus não ia permitir isso, não. Porque a glória não seria para Deus, seria para quem estava aqui. E quando a gente pensa, quando a gente olha, né, para o passado, o texto de Colossenses diz o seguinte, que tudo é idolatria, até a avareza, aí entra a nossa infidelidade também. Né? Por que Deus não nos deu? Porque a avareza ainda no coração de muitas pessoas ainda. E Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar, como foi falado aqui, né? Mas a gente precisa tirar esse ídolo do nosso coração. O que eu tenho não é meu. Eu tenho é meu. Se é meu ídolo, né? É meu ídolo. Então isso não é meu, isso é de Deus. Deus me deu para administrar. Né? Então que Deus nos capacite a entender a palavra de Deus, que a gente tire esses ídolos do nosso coração. Não vamos ser como a mulher de Ló, né? Não vamos olhar para trás. Deus está nos tirando. Eu entendo isso, nessa pandemia, né? Irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor, naquilo que pertence ao Senhor. E quando a Eliane estava ministrando aqui, eu fiquei lembrando do povo, né? Quando foi construído o tabernáculo, tinha tanta coisa, não, que chegou num momento de dizer, olha, pare de trazer, tem muito. Tem muito. Aí a gente pode ver por que muitas pessoas, muitas igrejas estão nesse estado que nós estamos também. A gente precisa tirar isso do nosso coração, né? O que eu tenho não é meu. O que eu tenho eu vou te servir ao Senhor, porque Deus me deu para te abençoar, né? Quer ser abençoado? Abençoe alguém. Quem é pessoal se relaciona. E depois, Eliane, se você me permitir, você está falando aqui, depois que a gente terminar esse estudo, que eu gosto muito, a gente trazer para a igreja, onde tem comunhão,
tem bênção. Tem gente na nossa igreja que nem se relaciona com ninguém. E a gente precisa trazer isso para dentro da igreja. Tirar esse ídolo, né? Eu sou top. Ninguém é top nada, não. Ninguém sabe nada, né? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Né? E que Deus nos abençoe muito, irmãos. Vamos vir ao culto hoje, às 19 horas, para adorarmos ao Senhor. Deus vai falar no nosso coração. Deus tem falado aqui nessa igreja. Passamos por tantos momentos aqui. Até Covid nós pegamos. Né? Como Deus tem falado aqui. E como Deus tem colocado pessoas, né, na igreja para servir. Se eu não sirvo para servir, eu não sou um cristão, eu tenho um ídolo no coração ainda. E que Deus, assim, nos abençoe, né? Até às 19 horas, vamos vir adorar ao Senhor. Né? Deus, o melhor de Deus, está chegando, hein? Está chegando. Eu espero que você esteja dentro desse melhor de Deus, mas tem que tirar o ídolo do seu coração. Senão você não vai ser abençoado nunca. E que Deus assim nos abençoe. Até às 19 horas. Amém?